No Dia Mundial da Água, o Jornal da Sete recebe o engenheiro agrônomo e professor de recursos hídricos, Alexandre Silva. Alexandre, muito boa noite, muito obrigada pela sua participação. Tátila, boa noite, prazer é todo meu e boa noite aos espectadores também. Alexandre, quais são os números mundiais sobre a água que o telespectador precisa ficar sabendo? Bom, a primeira ideia que a gente tem que ter da água é que a água ela existe no planeta e vai continuar existindo enquanto o planeta persistir. A água ela não vai embora do planeta. O que está acontecendo hoje no planeta é uma grande mudança nos ciclos hidrológicos. Então, não só o Brasil, mas outras regiões também, como os Estados Unidos, a região da Califórnia, a região da Oceania, principalmente ali na Austrália, estão passando por grandes apertos, grandes momentos de falta de água por conta da destruição desse ciclo hidrológico naquelas regiões. Aqui no Brasil, nós temos alguns problemas bastante pontuais, e um deles é aqui na região do Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, que nós percebemos que nos últimos anos a quantidade de água das chuvas elas tem diminuído. Nesse sentido, então, é possível verificar qual é a situação mundial da água no planeta? É possível dentro do sentido global, né? Então, nós percebemos que várias culturas, principalmente dos países desenvolvidos, eles já visualizaram ou já valorizam mais a questão da água. Então, rios poluídos, como na Europa, como era o rio Tâmisa na região ali na Inglaterra, né, em Londres, já são rios que demoraram várias décadas, mas é um rio que já está recuperado, né, é um rio que já voltou parcialmente à sua vida, né, já existem peixes e outros animais também já no rio, por conta de um trabalho de recuperação. E isso está acontecendo também em vários outros rios da Europa. Os Estados Unidos também estão indo para o mesmo caminho. Infelizmente, no Brasil, nós, apesar da conscientização, mas ainda temos um caminho muito grande a trilhar, principalmente em relação à recuperação, porque nós estamos já num alto nível de degradação, mas infelizmente o nosso grau de recuperação ainda é muito pequeno. Voltando para a nossa região, depois da tragédia do Rio Doce, como o nosso rio estava antes da tragédia e como ele está agora depois da tragédia? O Rio Doce, ele sempre foi um rio bastante sofrido em relação à poluição, à carga de poluição, tanto da mineração, das indústrias, né, que nós temos uma grande gama de indústrias localizada principalmente na bacia do Rio Piracicaba, que compõe a bacia do Rio Doce como um todo, né, a exploração agrícola, que também trouxe muito assoreamento ao rio, né, a contaminação por fertilizantes, agrotóxicos, herbicidas. Então já era um rio bastante impactado. Uma outra característica de impacto que nós percebemos ao longo das décadas é a redução da vazão do rio. Então, essa degradação na bacia já estava refletindo na vazão do rio, principalmente na vazão do período seco. E agora, com a tragédia da Samarco, com o rompimento da barragem da Samarco, realmente a situação piorou muito, porque entrou um material agora no leito do rio, na própria água do rio, né? É um material que estava depositado, um rejeito de mineração, que tem uma série de componentes químicos. Já sabemos que a maioria deles realmente não tem toxicidade, mas metais pesados realmente eles fluíram, principalmente o arsênio, fluiu lá da região lá de Mariana. Então hoje nós temos uma situação, um rio aparentemente ou parcialmente recuperado, mas nós sabemos que o leito do rio está bastante tomado ainda com essa lama, com esse rejeito, né? E para a cabeceira, lá na região de Mariana, região do Rio Gualaxo, do Carmo, e na barragem de Candonga e demais barragens ao longo do Rio Doce, tem uma deposição também muito grande ainda desse material. Então, o rio ainda está bastante impactado, apesar com a passagem do tempo, ele melhorar um pouco mais a sua qualidade, né? Esse rejeito ele ia avançando para o mar, mas ainda tem muito material depositado. E qual a expectativa futura para o rio? Olha, todo mundo fala o seguinte, o rio vai se limpar, vem as chuvas, carrega o material, realmente, naturalmente isso acontece, isso é um fato, né? Mas a expectativa é que pela quantidade de rejeitos que foram dispersados a partir de Mariana para dentro do leito do Rio Doce, nós não esperamos menos do que 20 anos para que todo esse material seja retirado, né? Ou seja, carreado para o mar. Mas nós sabemos também que ainda existia um vazamento lá em cima, que foi contido recentemente, questão de 2 meses atrás. Então, isso também é um motivo para a gente poder afirmar que realmente a recuperação do Rio Doce, se depender de uma recuperação natural, vai ser um processo muito, muito lento ainda.
E o problema é o seguinte, esse material depositado, os peixes voltando para o rio, e boa parte desses peixes, eles revolvem o fundo do rio, qual o grau de contaminação que esses peixes vão ter? Nós já fizemos algumas análises químicas de alguns peixes, nós coletamos no período seco, detectamos que mais de 50% deles tinham algum tipo de contaminação, né, por algum tipo de metal pesado. E o que fazer para salvar um rio tão importante para Valadares quanto economicamente e historicamente falando? É um rio que depende muito mesmo da sociedade civil organizada, depende do sistema produtivo, das indústrias, das mineradoras e principalmente dos governos, né? Então, tem que haver um trabalho de integração entre essas três forças, né? O governo, principalmente o governo estadual e o governo federal, por que não? Porque é um rio federal, o Rio Doce, tá? Eles tomarem a frente desse processo, realizarem essas cobranças junto à Samarco de uma forma mais efetiva com relação à recuperação do rio propriamente dito, do seu leito, da sua vida, né, da sua vida aquática, que isso até agora não foi feito. Está acontecendo um trabalho de recuperação de nascentes muito importante, mas nós observamos que, em relação ao leito, em relação à deposição de materiais dentro do rio, até agora nada foi feito. Inclusive, com relação ao próprio tratamento de água aqui em Governador Valadares, a limpeza dos tanques que está ocorrendo por responsabilidade da Samarco, essa limpeza, esse material residuário que está depositado no fundo dos tanques, está sendo devolvido para o rio novamente. Então, isso é um outro problema. Então, a empresa tinha que ser responsável para a retirada desse material e não devolução desse material para o rio. Então, tem uma série de ações, realmente, que o rio depende, a nossa também, como sociedade civil, né, não descartar lixo ou jogar coisas dentro do rio. E o governo municipal, vamos falar de Valadares, né, 300 mil pessoas jogando esgoto dentro do rio, né? Todo o nosso esgoto vai para dentro do rio. São quase 1.500 litros de esgoto por segundo contaminando as águas do Rio Doce. Então é um rio muito agredido, apesar de tudo, é um rio que ainda respira, ainda sobrevive, mas ele depende da ajuda da sociedade civil, sim. E quais são as medidas que devem ser tomadas imediatamente? Bom, de uma forma mais imediata, né, já que houve essa cobrança com relação a Samarco, do investimento de 20, 25 bilhões de reais, com relação à recuperação do Rio Doce, eu acho que essas ações deveriam ser implementadas imediatamente. Então, a minha maior preocupação hoje é a questão do assoreamento do rio. O material que está depositado lá no fundo, que está entrando nas cadeias biológicas dos animais, dos peixes, né, dos animais aquáticos de um modo geral. E isso acontece o que nós chamamos de magnificação biológica, né? O material ele vai entrando em equilíbrio com os animais aquáticos e, quem sabe, daqui a pouco os pescadores estão voltando a pescar novamente, coletando esses rios, coletando esses peixes, pescando esses peixes e até mesmo na mesa da gente, porque apesar de hoje a pesca estar proibida, né, mas nós sabemos que na prática a fiscalização é muito complicada. Então, quem garante que não temos pescadores pescando esses peixes hoje dentro do Rio Doce? Então, medidas emergenciais, eu vejo de uma forma mais específica a questão da empresa, a questão da Samarco. Ela tem que atuar de uma forma mais incisiva, né, um investimento mais pesado no leito. Porque hoje, como eu falei, nós estamos com um programa de recuperação de nascentes, muito importante, né, muito bacana. Estão produzindo água, estão associando o projeto Produtores de Água, né, nascentes para recuperar água de qualidade. Mas é uma água de qualidade que está caindo dentro do Rio Doce, que tem uma água comprometida. Então, é como se fosse enxugar gelo. Então, nós temos que pensar na qualidade hoje da água, do leito do Rio Doce. Então, a participação da empresa é fundamental. E aí vem a cobrança do próprio Ministério Público, do governo federal e do governo municipal também, que deve ser bastante atuante, porque realmente a nossa cidade foi a que mais sofreu e que ainda mais sofre em relação a toda essa problemática que aconteceu no Rio Doce. Professor Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Ok, companheiro, o prazer é todo meu e até a próxima. Obrigada, até mais. A seguir, como conhecer no açougue uma carne de boa qualidade. O Jornal da 7 volta já.